Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. É bom estarmos juntos mais uma vez. É motivo de gratidão a Deus. Nós estamos iniciando mais um encontro devocional, mais um momento devocional na presença do nosso Deus. Já falamos com Deus nesta manhã, já desde cedo estamos na presença do Senhor. Já recebemos o pão quente, já nos alimentamos, alguns já se alimentaram da palavra de Deus e nós devemos agora buscar a presença do Senhor de uma forma diferente, através do aprendizado da palavra de Deus, através daquilo que Deus tem para cada um de nós nesta manhã. Eu desde já agradeço a todos que estarão conosco, todos aqueles que estarão ao nosso lado neste momento devocional. Desde já agradeço a presença da irmã Cláudia Rates, que se faz presente aqui sempre. Deus abençoe, Deus te conceda um dia de paz. Hoje é um dia especial, hoje é um domingo diferente, é um domingo em que se comemora o Dia das Mães, não é? Então nós não podemos ficar de fora dessa comemoração. E eu quero parabenizar todas as mães que nos acompanham, todas as mães que fazem parte das nossas vidas, né? Parabéns a todas as mães, em especial as mães da Igreja Presbiteriana Ebenezer, a igreja da qual eu faço parte, da qual eu pastoreio. Então, parabéns a todas as mães, em especial as mães da Igreja Presbiteriana Ebenezer. Eu quero também parabenizar as mães da nossa família, né? Minha sogra, minha esposa e todas as outras que estão aí envolvidas diretamente com nossas vidas. São mães em tempo integral, não é verdade? Eu quero agradecer a presença da irmã Násia Cordeiro, que está aqui conosco, Maria Oliveira, lá de Capoeiras, Helena Souza. Deus abençoe vocês, graça e paz na vida de vocês. Como eu estava falando, hoje é um dia especial, onde se comemora o Dia das Mães. E Deus tem sempre uma palavra para cada um de nós, dentro de um motivo especial também para as nossas vidas, não é? E o que é que nós devemos fazer? Nós devemos contemplar essa graça, nós devemos desfrutar dessa graça, desfrutar da graça que vem de Deus, desse amor intenso, desse cuidado que Ele tem por cada um de nós. Então nós devemos buscar a presença de Deus em oração, nós devemos orar, nós devemos nos alimentar da palavra, nós devemos nos confraternizar, mesmo ainda de forma indireta, não é, por conta desse problema que assola o mundo, desse problema da pandemia, mas mesmo assim, diretamente na forma espiritual. Nós estamos próximos, nós estamos em oração, espiritualmente nós estamos perto e agora muito perto, graças a essa tecnologia que está em nossas mãos, não é? Então o que é que nós devemos fazer? Nós devemos aproveitar a oportunidade, aproveitar o ensejo, aproveitar essa situação e nos aproximar mais, nos aproximar uns dos outros através dessa tecnologia. Parece uma forma um pouco fria, mas é a forma que nós temos, né? Eu creio que logo em breve, com a graça de Jesus, nós estaremos próximos, nós estaremos apertando as mãos, nós estaremos nos abraçando, nós estaremos nos confraternizando com a vitória que vem de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Nesta manhã, eu quero falar com vocês um texto até um pouco diferente, não é tão lido, mas é a história de uma mulher, uma mãe corajosa, uma mãe destemida, com relação aos seus filhos, com relação ao seu compromisso com Deus. Eu quero falar com vocês sobre Joquebede. Joquebede, para quem não lembra, Joquebede foi a mãe de Moisés, né? E uma mulher de muita coragem, de muita confiança em Deus, uma mulher que tinha muito temor a Deus. E eu vou ler para vocês o texto que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 2, versículos de 1 a 10. Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente
de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio Nilo. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. É uma passagem belíssima, uma passagem rica da palavra de Deus, que fala de um acontecimento histórico muito marcante na história do povo de Israel, marcante na história do povo de Deus, de uma forma geral. É um momento diferente, é um momento de muito medo, uma situação muito delicada, mas também um momento de muita coragem, principalmente da mãe dessa criança, da mãe de Moisés. Eu quero meditar com você sobre isso, sobre a questão dessa mãe de Joquebede, dessa mulher tão confiante em Deus, essa mulher tão destemida, tão corajosa com relação à fé que ela tinha no Deus de Israel. Naquela época, era um momento delicado que eles estavam vivendo, mas nos nossos dias não deixa de ser delicado também. Nos nossos dias também tem alguns fatos que nos incomodam com relação à questão da presença feminina nas áreas sociais. Em nossos dias, o que mais ouvimos falar é em feminicídio, né? Hoje em dia o que mais se fala, os telejornais e tudo mais, além do coronavírus, se fala muito no feminicídio. Muitas mulheres no mundo inteiro têm sido vítimas de agressões físicas, de agressões morais, agressões psicológicas, além de assassinatos das mais diversas formas, como, por exemplo, ciúmes, machismo, prepotência, discriminação, egoísmo e falta de amor. Por outro lado, nós entendemos que houve um crescimento substancial bem significante de mulheres ocupando cargos e vagas profissionais na vida social que até pouco tempo caracterizavam-se como tipicamente masculinas, ocupações que eram tipicamente masculinas, mas hoje em dia nós vemos a mulher ocupando cargos de muita importância na nossa sociedade e na sociedade do mundo afora. Mas quando nós falamos em Joquebede foi uma mulher que confiava em Deus. Joquebede foi uma mãe que confiou em Deus, uma mulher que confiava em Deus. O texto que nós acabamos de ler, de Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10, esse texto lido, nos remete a uma época de muita dor, uma época de muito sofrimento do povo de Israel, do povo hebreu. Justamente nesse contexto, nessa época, que 2 descendentes de Levi, Arão e Joquebede, recebem de Deus o nascimento do terceiro filho, ou do filho caçula. Então, era um momento difícil, um momento muito delicado que o povo hebreu passava naquele momento, naquela ocasião. E nesse momento, Deus
derrama sobre Arão e Joquebede a bênção do nascimento do terceiro filho. Esse menino era um predestinado para uma grande missão, predestinado por Deus para uma grande missão. O Deus de Israel, o Deus de Joquebede e Arão, derrama sobre eles três qualidades significativas, principalmente sobre ela, três qualidades significativas como mulher, como mãe e como pessoa que confia em Deus de uma forma segura, de uma forma certa, de que Deus está no comando da situação. São três situações que Deus coloca no coração de Joquebede, três sentimentos no coração de Joquebede. O primeiro sentimento é a fé. Nós percebemos isso na história de Joquebede, a mãe de Moisés. O nome Joquebede significa o Senhor é glória. Joquebede lutou contra todas as adversidades da sua época para salvar a vida do seu filho Moisés, seu filho caçula. O clima era de dor, o clima era de sofrimento, de angústia, de incertezas, havia escassez, opressão, cheiro de morte por todo lado. A situação não era fácil. Aquele momento não era fácil. E para uma escrava, então, uma escrava hebreia, grávida, era necessário muita fé. Era necessário ter fé em Deus. A fé de Joquebede se apresentou na forma mais dramática que se pode imaginar. A fé de Joquebede estava presente, mas numa forma dramática, numa forma difícil, numa forma de dor. Ela deu à luz o filho, viu que era formoso e conseguiu esconder essa criança por 3 meses do povo egípcio. Foram 3 meses de oração, 3 meses de fé, 90 dias de aflição, 90 dias de suspense. Mas ela tinha muita fé. Foram 3 meses de muita fé, fé de uma mulher que confiava em Deus, uma mãe que confiava em Deus. O segundo sentimento é o sentimento da coragem. E nós entendemos que Joquebede sabia que não podia esconder seu filho por muito tempo. A qualquer momento, sua casa poderia ser invadida pela guarda egípcia, por qualquer pessoa que fosse egípcio, e seu filho poderia ser morto ali na frente dela. Ela teve a coragem, então, Deus colocou no coração de Joquebede a coragem de pegar um cesto de junco, calafetá-lo com piche e betume, como diz a palavra de Deus, e colocar o menino dentro do cesto, corajosamente largar esse menino dentro do cesto, largar o cesto na beira do rio Nilo. Uma época difícil, uma época em que havia muita morte, uma época em que a morte rodeava as casas do povo hebreu, rondava, melhor dizendo, as casas do povo hebreu. Mas essa mulher teve a coragem de pegar seu filho, colocar num cesto de vime e protegendo o cesto para não entrar água. Ela largou esse cesto na beira do rio e ela ficou em oração, confiante em Deus. Há quem diga que Joquebede tinha conhecimento do horário do banho da filha de Faraó e escolheu o momento certo para deixar o menino na beira daquele rio. E que ela também bem sabia que a filha, ela talvez acreditasse que a filha de Faraó, ao perceber o filho naquele cesto, talvez não fizesse mal a ele. Outra confiança que ela teve, muita coragem, foi na sua outra filha, na sua filha Miriam, que iria cuidar do menino, que estaria junto do cesto, acompanhando o cesto, queria cuidar do menino. Foi muita coragem, muita determinação dessa mãe. Mas, acima de tudo, a coragem de Joquebede foi muito maior no Deus de Israel. A coragem dela estava muito mais centrada, a fé e a coragem, no Deus de Israel sobre seu filho, porque Joquebede era uma mulher que confiava em Deus. Terceiro sentimento que Deus colocou em Joquebede, o primeiro foi a fé, o segundo a coragem, o terceiro sentimento foi a perseverança naquilo que Deus determinara para a sua vida.
E Joquebede demonstrou essa perseverança. Joquebede pôde contemplar a graça de Deus quando recebeu a notícia da sua filha Miriam, para que ela fosse rapidamente ao encontro da filha de Faraó. E principalmente ao ouvir da filha de Faraó, para que tomasse em seus braços o seu filho e que o criasse. Além do mais, Joquebede colhe o fruto da sua perseverança. Ela confiou em Deus, ela teve fé, ela teve coragem e foi perseverante em tudo isso. Isso tornou Joquebede uma mulher especial. Não podemos esquecer do exemplo dessa mulher. Nem nos seus dias, nos seus melhores sonhos, vamos dizer assim, Joquebede poderia imaginar que o desfecho da história seria desse jeito. Joquebede voltou para casa com seu filho nos braços e, além do mais, ainda iria receber um salário para cuidar do seu próprio filho. Veja como Deus foi gracioso, como Deus foi maravilhoso na vida de Joquebede e como Deus tem sido maravilhoso na vida de tantas mães ainda hoje. Porque Joquebede, ela tinha fé, ela teve coragem, ela teve perseverança e, além de tudo isso, Joquebede sabia que Deus estava à frente de tudo aquilo e a graça de Deus estava sendo derramada não somente sobre Joquebede, mas sobre seu lar, sobre sua família, e Deus iria lhe conduzir à vitória e conduzir seu filho a uma missão importantíssima para toda a nação de Israel. Joquebede venceu porque não desistiu. Joquebede venceu porque fez tudo o que estava ao seu alcance em prol do seu filho. Joquebede, ela foi vitoriosa porque era uma mulher que confiava em Deus, uma mulher que tinha confiança em Deus, e Deus a abençoou. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, o mundo atual está sucumbindo ao descontrole emocional, ao preconceito, ao feminicídio. O mundo atual sofre muito por causa do egoísmo de muitas pessoas. Existe um grande número de agressões e assassinatos por motivos banais, mas principalmente pela falta de amor. A falta de amor nesse mundo é uma coisa muito séria. As pessoas estão insensíveis ao próximo. As pessoas estão insensíveis ao mundo que nós estamos vivendo. Joquebede é um exemplo de fé, de coragem e de perseverança. Ela foi a mãe de Moisés, o maior líder do povo de Israel, que libertou o povo do cativeiro egípcio. Foi mãe também de Arão, primeiro sacerdote, e foi mãe também de Miriam, mulher que estava à frente do seu tempo, que também era profetisa. Veja como Deus derramou bênçãos na vida dessa mulher, na vida de Joquebede, por causa da sua fé, da sua coragem e da sua perseverança. Joquebede soube educar seus filhos na presença de Deus, na presença do Senhor. O mesmo em meio a limitações, ela criou uma família vitoriosa para a glória de Deus. Esse é o exemplo para todas as mães, é um exemplo para todas as mulheres do nosso convívio. Joquebede é um exemplo de fé, de coragem e perseverança. Nós devemos observar a vida de Joquebede como um exemplo para todos nós. Eu digo às mães, eu digo às mulheres, mirem-se no exemplo de Joquebede. Tenham fé, tenham coragem, tenham perseverança. Joquebede era uma mulher que confiava em Deus, uma mulher que tinha temor a Deus. E hoje é um dia especial para nós termos essa aproximação maior de Deus. Esse é o momento em que, independente de ser dia da mulher, da mãe, o que seja, é um momento especial para buscarmos a presença de Deus. O Dia das Mães é comemorado em quase todo o planeta. Mas o Dia das Mães foi criado por um propósito comercial. Bom, não importa. O que importa é que nós temos
o entendimento de que o Dia das Mães é todo dia. O Dia das Mães é todo dia através da sua fé, da sua coragem, da sua perseverança. E nós devemos orar como sempre fazemos. Nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos orar pelos enfermos, pelos necessitados, nós devemos orar por aqueles que agora estão clamando pela presença de Deus. São mães que estão em lágrimas, que não têm um filho nos seus braços, mas nós devemos orar por todas e por todos. Nós devemos orar pelo nosso país, pelo planeta. Nós devemos orar pelos enfermos, pelos necessitados, pelos desamparados. Nós devemos orar por cada igreja que é o nosso lar, por cada família que hoje comemora, junto com sua mãe, esse dia especial. Nós devemos orar também pelos missionários, pelos campos missionários. Nós devemos orar sempre, orar sem cessar. Nós devemos estar na presença de Deus, assim como foi Joquebede, confiante no Senhor, com fé, coragem e perseverança. E assim Deus estará nos abençoando. Eu quero lhe convidar para orarmos juntos nesse momento. Eu quero lhe convidar para estarmos juntos nesse momento de oração, desse momento devocional tão agradável que é a presença do Senhor. E nós vamos estar no mesmo pensamento, na mesma sintonia de oração. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus? Bondoso Deus, bondoso Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças porque através de Ti nós podemos contemplar o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Ó Deus amado, te agradecemos por mais este dia, Pai. Te agradecemos, Pai querido, por estarmos na Tua presença desde cedo e sabermos que o Senhor é o Deus da nossa família, é o Senhor dos nossos lares, Pai. Continua conosco, Pai amado, fortalecendo nossa fé. Continua, Pai querido, nos ajudando, nos acompanhando, Pai. Fazendo com que nós tenhamos, Pai querido, o desejo de estar cada vez mais na Tua presença. Que tenhamos fé, coragem e perseverança como teve Tua filha Joquebede, Pai. Nos abençoa, Pai amado. Estende Tuas mãos sobre nossa nação, sobre nossos governantes. Estende Tuas mãos, Pai amado, sobre este mundo afora que sofre com essa pandemia, Pai, com outras guerras que nós temos conhecimento. Continua, Pai querido, com Tuas mãos estendidas, Pai amado, sobre os enfermos, os necessitados, os desamparados. Que Tuas mãos estejam, Pai querido, sobre o Teu povo, sobre aqueles que clamam a Ti dia e noite, Pai, aqueles que estão aos Teus pés, Pai. Sede, Pai querido, com os campos missionários, com os missionários, com os pastores, com as igrejas que agora se reúnem na sua própria casa, Pai. Sede com nossos familiares, Pai. Sede com todas as mães neste dia, Pai. E que Tuas mãos graciosas abençoem, Pai, cada uma delas. E que nós tenhamos a alegria de estarmos juntos sempre, nesses momentos devocionais, na Tua presença, Senhor. Nós oramos juntos, agradecidos por tudo o que tens feito e por tudo o que vais fazer. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo e para a glória dele eternamente. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe, Deus nos dê um dia de paz, um domingo abençoado e que tenhamos um dia feliz na presença de todos, assim, em comunhão, em família, mais uma vez. E até a próxima oportunidade. Logo em breve estaremos juntos novamente aqui nesse momento devocional para a honra e glória do nosso Deus. Tenham um bom dia. Fiquem na paz de Jesus Cristo.